Olá, professor. A nossa terceira ATP a gente resolveu fazer em dupla, e a dupla é composta por mim, Amanda Silva, e pelo Anderson Alves. Tá? O dataset que a gente utilizou, né, nessa atividade contém lista de possíveis rotas de aeroportos brasileiros com suas respectivas distâncias e entre cidades. E aí, cada uma das cidades a gente considerou como sendo o vértice do grafo, as conexões entre essas cidades a gente considerou como sendo as arestas, e a distância entre essas cidades a gente considerou como sendo o peso dessas arestas, tá? Então, o problema que a gente vai tratar aqui é justamente como ir de uma cidade para outra pelo menor caminho, visto que não há rotas de voo direto entre todos os aeroportos das cidades. Bom, com a base de dados, então foi utilizado uma base de dados criada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Infraestrutura, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. E essa matriz é uma matriz de deslocamento, origem e destino de pessoas pelo transporte aéreo e não aéreo, no país através da base de dados da telefonia móvel. Certo. O objetivo desse trabalho foi compreender a verdadeira origem e o destino dos viajantes. E o resultado, ele permitiu identificar rotas potenciais para o transporte aéreo. Isso foi feito um estudo junto com a Universidade de Brasília. E eles disponibilizaram esse estudo de rotas potenciais para o transporte aéreo nessa referência. E esse dataset, ele contém um código para cada cidade, o nome de cada origem e destino correspondente, a latitude e longitude de cada cidade, como a distância entre duas cidades, custo, demanda, receita total, voos comerciais de 2019, entre outros dados. Então, o problema ele consistiu em identificar, no caso, o menor caminho em um grafo, e aí, como eu tinha de 739 cidades, então foram considerados 739 vértices e 68.905 arestas, tá? E aí, esse gráfico ele representa a conexão e distância entre os potenciais aeroportos. Então, aqui está um exemplo, tá? Onde você tem aqui a cidade Abaetetuba, e ela tem conexão, por exemplo, aqui com Belém, e com São Paulo. E aí a aresta tem um peso que é representado pela distância entre Abaetetuba e Belém e entre São Paulo. Tá? Os dados, como eles estavam indexados em uma planilha no formato .ods, então foi necessária a conversão para o tipo CSV e depois para TXT. Entre os dados apresentados na planilha, eles foram considerados apenas aqueles referentes à origem, destino e distância aérea, tá? Então, por se tratarem dos dados mais relevantes da resolução do problema. No tratamento dos dados, eles foram eliminadas as conexões que apresentavam distâncias nulas. Então, como tem algumas rotas em que a latitude e longitude não tinha referência ainda. Então, a distância não apresentava como nula. Então, a gente teve que eliminar essas rotas. E aí, os dados eles foram importados para a linguagem de programação Python 3.7 pela biblioteca do Pandas, que é mais fácil de manipular. E como o problema ele foi resolvido? Então, ele foi tratado como um grafo direcionado por meio de uma lista de adjacências, e para cada cidade nós atribuímos uma numeração que inicia de 0 até o número total de cidades. E aí foi utilizado o algoritmo de Dijkstra para encontrar o caminho mínimo a partir do nó de origem, que ele é considerado uma cidade de origem, para todas as outras cidades. E, em seguida, nós usamos uma função para, a partir da nossa lista de antecessores, determinar o percurso potencial da cidade de origem para a cidade de destino. Aí o trabalho, então, ele foi implementado na linguagem de programação Python 3.7 e particionado em 5 arquivos. Um arquivo para converter os dados, um que é chamado de Dijkstra para encontrar o menor caminho, o grafo, que é para gerar o grafo utilizado no modelo, o main, que é o arquivo principal, que chama os arquivos anteriores, e os testes que foram usados para testar o tempo de execução para 3 casos distintos, que a gente vai explicar posteriormente, tá? As bibliotecas utilizadas foram o Pandas e o NumPy para manipulação de dados e o PySimpleGui para a interface gráfica, tá? Então, vale ressaltar que para a utilização da interface gráfica é interessante utilizar essa linha de comando aqui do PyPistol PySimpleGui. Com relação aos resultados, então nós criamos um programa que ele é parametrizável, recebendo como entrada tanto o grafo, como a origem, que é o local de partida da viagem, e também o local de chegada, que chamamos de destino. Então, essa implementação
foi feita através de uma interface gráfica simples, que vai facilitar a entrada da origem e do destino pelo usuário, e ele vai retornar na tela a saída do programa, que é o menor percurso entre a origem e o destino, como também a distância total desse percurso. Isso quando clica no botão buscar rota, né? Aí ele faz esse percurso. Isso. Buscando um Dijkstra. E aí, ao inserir a origem e o destino da viagem, então o programa ele vai executar o algoritmo Dijkstra e vai imprimir na tela o menor percurso, com ou sem escala e a sua distância. O primeiro exemplo de Fortaleza para Recife, então aqui é traçado que existe uma rota única. Existe uma rota direta, não? Direta. Sem escala. Isso. E exatamente esse número aqui é exatamente o código da cidade lá do dataset. Já nesse outro caso, dessa cidade para Capelinha, em Minas Gerais, aqui existe um percurso que existem 2 escalas antes de chegar no destino. E caso o percurso ele não exista no grafo, ou seja, o Dijkstra não vai encontrar um percurso que vai partir da origem até o destino, então o programa ele também vai informar. Não existe um translado da cidade de origem para a cidade de destino, como nesses 2 casos que apresentamos aqui. E também se o usuário ele digitar uma cidade que não foi cadastrada ou um nome inválido, então o programa ele vai pedir para você digitar uma origem ou um destino válido. Ele vai mostrar uma mensagem na tela, né? Imprimir uma mensagem na tela informando para você digitar uma origem ou um destino válido. Isso. E aí você pode colocar o nome corretamente. Com relação aos resultados, então nós realizamos com relação ao tempo de atendimento, que é o tempo desde o Dijkstra começar a rodar até ele retornar uma solução. Então foram feitas 100 resoluções para 3 casos, em que o primeiro caso consiste para rotas válidas. Rotas válidas são as rotas onde existe um percurso entre a origem e o destino, e o tempo médio dessas 100 resoluções foi 2,19 segundos. Considerando apenas rotas inválidas, ou seja, aquelas rotas que não existe um percurso da origem para o destino, o tempo médio foi de 2,89 segundos, e considerando rotas válidas e inválidas, chegou-se a um tempo médio de 2,41 segundos. O maior tempo, que é o nosso pior caso, é quando ele busca rotas inválidas, que isso ele mostra que no grafo, o Dijkstra ele vai percorrer todos os caminhos, todos os vértices possíveis, né? Todas as possíveis conexões que existirem entre as cidades, e aí ele não vai encontrar. Então, como ele vai passar por tudo, a gente considera como o pior caso, e aí foi o maior tempo. Isso. E como aplicação, nós criamos um GitHub com a nossa aplicação, como também todos os dados todos os dados utilizados nesse link aqui. Bom, com relação às métricas de avaliação, então, como a base de dados ela é muito recente, está ainda sob a orientação da Secretaria Nacional de Aviação Civil, e aí, por se tratar de um estudo novo de rotas potenciais, ou seja, aquelas que não foram implementadas ainda um estudo, então existem muitos pontos que não apresentam um aeroporto construído. E por isso, você não consegue utilizar uma rota no mapa. Isso, por exemplo, a gente não consegue utilizar o Google Maps para para calcular a distância aérea, né? Que a gente está trabalhando com distância aérea. Então, a gente não consegue fazer traçar essa rota porque algumas cidades elas não têm um aeroporto, então não dá para fazer esse traço. Bom, como conclusão, então, o programa obteve o seu êxito utilizando um grafo direcionado com o algoritmo Dijkstra, utilizando essa base de dados para rotas potenciais, e a interface gráfica ela facilita muito para você inserir a origem e o destino e rapidamente retorna a melhor resolução, caso exista. E com relação ao ponto de vista computacional, o tempo médio de execução do programa se mostrou atraente, visto que para 100 exemplos para cada um dos casos, ele fica entre 2 e 3 segundos. Então, vale ressaltar também sobre, só volta um pouquinho, a base de dados, que são dados reais e que é acessível para qualquer pessoa. Tá? Isso, ele está disponível nesse primeiro link e qualquer um pode utilizar para fazer vários outros tipos de experimentos também. Isso, e a segunda referência é sobre a da interface gráfica, a biblioteca da interface gráfica. Muito obrigado.